Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira com um vídeo, aqui no Quinta com a Palavra. E o vídeo de hoje ele se chama É pecado rejeitar a sabedoria, os sábios conselhos que estão na Palavra de Deus. Nós continuamos a nossa aventura pelo livro de Provérbios no seu capítulo 22, mas hoje a gente vai abordar os versos 16 a 21 e eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essas reflexões, essas ponderações que a Palavra de Deus traz para a gente, para os nossos corações. Então, sem demora, o livro de Provérbios, capítulo 22, versos 16 a 21. E o verso 16, ele fala assim: O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Porque, de uma forma ou de outra, se a gente for refletir, os dois comportamentos eles têm um único objetivo, que é a pessoa ajudar ela mesma, Se ela está oprimindo o pobre, como a palavra diz, para engrandecer a si mesma, ou ainda ela está ajudando alguém que já tem mais do que suficiente, ela também está buscando algo para si mesma, E com certeza isso vai ser prejuízo para ela de alguma forma. O livro de Lucas, no capítulo 6, versos 33 a 35, fala assim: E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais, tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os maus e ingratos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, é para a gente refletir realmente, O que dá a quem, por exemplo, já tem excesso, já tem mais do que suficiente, ele vai acabar chegando a sofrer necessidade, porque ele está alimentando alguém que não precisa, ele não está equilibrando uma balança, por assim dizer, E certamente também ele não vai ficar só sem as riquezas materiais, as riquezas terrenas, ele vai ficar também sem a recompensa vindoura, que é o chamado do banquete, que está lá no livro de Lucas, capítulo 14, versos 12 a 14. Fala do bom e excelente convite que nós temos para a salvação. Eu recomendo a leitura. Então, oprimir, de uma forma mais para resumir, oprimir ao pobre para saquear os seus poucos bens é juntar os tesouros de iniquidade, provocar assim a ira de Deus. Os bens que são adquiridos com injustiça e opressão, eles se tornam causa da pobreza do opressor. O verso 17 fala assim: Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. É exatamente o Senhor instruindo e chamando para que a gente realmente possa parar e perceber, parar e atentar, escutar com o coração disposto a buscar esse conhecimento, Salomão, ele representa, por exemplo, a si mesmo como um porta-voz inspirado dos sábios piedosos, daquele tempo. E essa é um excelente aconselhamento. Esse corpo de versos de 16 a 21, eles vêm falar para o nosso coração e para a nossa mente justamente da importância que nós temos de ouvir a palavra da verdade, perceber a grandeza e a importância dela e assim guardá-la, buscar praticá-la e entender que são mais do que conselhos, mais do que instruções, do que direções, São verdades para que a gente possa viver a vida justa, correta e santa, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Então, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. É o Senhor ensinando a gente aquilo que como a gente deve perceber e obedecer a palavra de Deus, Com a verdadeiro zelo, com verdadeira importância. O verso 18 diz ainda: Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Porque a simpatia, o benefício do conhecimento piedoso é que ele seja guardado, entesourado no íntimo do nosso coração, como está em Provérbios 2:10, em Salmos 19, Salmo 19, verso 10, também em Salmo 119, verso 103,
e também de que nós sejamos e seremos felizes com as palavras, né? Com todos os mandamentos, os preceitos do Senhor nos nossos lábios, ao alcance dos nossos lábios. Como está lá no livro de Salmos também, 119, versos 171, e Mateus capítulo 12, versos 34 e 35, e ainda Colossenses capítulo 3, verso 16. O verso 19, ele diz ainda, né, para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti faço saber hoje, sim, a ti mesmo. E essa tradução talvez seja um pouquinho pesada, então eu te leio e eu te digo de uma outra forma, né? O Senhor, ele dizendo que ele nos ensina hoje a palavra dele a quem nós sejamos, a você mesmo que está aí do outro lado, seja quem você for, né? Que lê e que ouve a palavra de Deus, né? Se você até agora, diz o Senhor na sua palavra, se até agora você não conheceu ou atendeu às minhas palavras, eu as coloco diante de você agora, né? Este dia que está na palavra, que está nesse versículo, ele se estende a toda e cada uma das gerações em sucessões depois da emissão da Bíblia. Então alcança todas as pessoas da terra, né? Não sendo assim possível a pessoa invocar a desculpa de que ela nunca ouviu falar, porque está à disposição e o Senhor assim declara, que Ele coloca a palavra dele diante de ti. Todo mundo em algum momento tem contato com alguma palavra da Bíblia de alguma forma, e essa é a palavra do Senhor se cumprindo, porque ela é verdadeira. O verso 20 diz ainda: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? E como referência paralela, Provérbios 8 ainda fala: ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. E esse apanhado, né, de traduções e de estudos e de ponderações da palavra, né, ele é justamente para mostrar para a gente um verso como esse, é o Senhor ensinando que ele escreveu toda a palavra de Deus, ele passou, ele relatou. A palavra de Deus existe como escritura sagrada, divinamente inspirada por Deus, para que a gente possa ter conhecimento e entendimento, para que a gente possa perseverar em fé, encontrando ali motivação, para que a gente possa encontrar consolo no dia da angústia, para que a gente possa encontrar tudo aquilo que é necessário para a nossa rotina, para os nossos dias aqui na Terra. Então não são estudos e tratados sobre comportamentos assim filosóficos, não. A palavra de Deus, ela vem tratar de coisas práticas, ela fala de comportamento humano, ela fala da doutrina do lar, ela fala da doutrina da família, ela fala da doutrina da igreja, ela fala da moralidade, ela fala de tudo aquilo conforme os valores que o Senhor tem pensado para aqueles que são seus. E todo o conjunto de valores e de preceitos que são equivalentes ao dos céus. Então, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, não são apenas um livro escrito para ser consultado de vez em quando ou lido como uma obra de ficção, mas é um manual de vida que o Senhor deixou para nós. E o verso 21, que é o último dessa noite, diz assim: para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Lucas, no capítulo 1, versos 3 e 4, fala assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. E 1 Pedro também, capítulo 3, verso 15, fala ainda: antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vós. Por isso se fala, né, que o evangelho, que nós temos que falar a palavra, pregar a verdade e evangelizar. Porque quando nós conhecemos um bom caminho, por exemplo, quando nós conhecemos um bom caminho para chegar àquele destino, caminho seguro, caminho iluminado, caminho bom, com toda a sua definição de bom, dificilmente a gente fica quieto e calado. Nós contamos primeiramente a todos aqueles que nós nos importamos, porque nós queremos que eles cheguem bem, salvos, seguros, né? E até que tenham um caminho contente.
Da mesma forma, a palavra de Deus, mas não de forma tão superficial, né? A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é ensinada, ela é aprendida para que a gente possa, assim, falar dela a outros que precisam dela, assim como nós um dia precisamos. Se você juntar esses versos todos que eu li para você aqui nessa noite, sem as referências e sem os comentários, ele diz exatamente assim, do verso 17 em diante: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. E te as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possa responder palavras de verdade aos que te enviarem? É como o Senhor dando um apanhado. Tudo aquilo que existe na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto, registrada para nosso conhecimento através da linguagem escrita, para que assim a gente pudesse, cognitivamente entender e aprender, ela tem um propósito. Ela não é aprender, ler e guardar. Ela é aprender, ela é ler, aprender e compartilhar. Compartilhar. A palavra da verdade, a Bíblia, as Escrituras, elas são certas, certeiras, elas não são ambíguas, elas não são equivocadas. E elas também são cheias de verdade. Mesmo para aquele que duvida, históricos, historiadores, arqueólogos conseguem comprovar e provar hoje, cientistas inclusive, conseguem provar e comprovar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra da verdade diz. Conforme a tecnologia vai avançando, cada vez mais eles comprovam mais de que a Bíblia fala. É como se fosse um spoiler, Porque ela já declara e o homem tardiamente consegue realmente entender, enxergar e comprovar aquilo que ela já diz. É cheio de um poder de vida a Bíblia, porque esse é o poder da verdade. O poder da verdade é dar vida e vida em abundância que há no nosso Senhor. Alguém que aprende das Escrituras, busca a sabedoria de Deus nas Escrituras, busca comunhão com o Senhor e relacionamento com o Senhor, é como se ele se tornasse como um professor missionário. Ele acaba se tornando honorário, porque ele acaba ficando disponível para todos aqueles que precisam do Senhor Jesus em suas vidas e da palavra da verdade para fazer realmente a mudança do caminho, para aquele bom caminho de metáfora que eu usei, aquele bom caminho seguro, iluminado, correto e justo. Esse é o vídeo desta noite. Um pouquinho de atraso, semana passada não tivemos vídeo, mas louvado seja Deus pela oportunidade e eu espero, se o Senhor permitir e se você ainda quiser, na próxima quinta-feira teremos mais um pouquinho, mais um vídeo para a gente falar sobre o livro de Provérbios aqui nesse canal do YouTube. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.